Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Madalena e bem-vindos ao meu canal. Hoje trago para vocês aqui uma santinha pequenina, muito boa para fazer lembrancinhas de batizado, nascimento, de fazer um chaveirinho, se colocarem aqui a argolinha, fazer um chaveirinho, pronto, para fazerem aquilo que vocês quiserem. É uma santa pequenina, tem cerca de 7 centímetros, mas é muito bonitinha. Tá? Então vá, vamos lá para os materiais que nós precisamos para fazer aqui a nossa santinha. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de fio creme para fazer aqui a cabeça, o rostinho e as mãos. Fio, este não é o creme, é a cor cru. Precisamos, eu vou fazê-la toda em branco, fio branco. Precisamos de fio dourado para fazer aqui estas partes douradas. Precisamos de um fio, eu tenho este, parece assim uma fitinha, mas para fazer o cabelo, mas vocês se não tiverem, podem fazer com um fio qualquer que tenham para fazer o cabelo castanho ou da cor que vocês quiserem. Eu faço com este, que é um fio mais grossinho. Este fio é um pouco mais grosso e é mais fácil. É mais rápido de fazer, mas se tiverem um outro fio mais fininho também não tem problema. Fazem com o fio que vocês tiverem. Eu uso a minha agulha 2,5, vocês façam com a agulha que se adapte ao vosso ponto. Eu faço, isto é a linha de crochê número 6 e eu faço com a minha agulha 2,5. Precisamos de um marcador, uma tesoura, enchimento, um pouquinho de enchimento. Precisamos de este coisinho que se chama limpa-cachimbos, que é para nós metermos nos bracinhos, para os bracinhos dobrarem como nós quisermos. Precisamos de cola, eu uso cola de silicone, alfinetes e um pouquinho deste fio, isto para bordar. Isto é aquele fio que se borda o ponto cruz para bordarmos ali os nossos olhinhos. E precisamos de uma tampinha que eu tinha aqui, agora já não sei. Está aqui. Uma tampinha. Isto é uma tampinha dos pacotes do leite ou de qualquer coisa desse género, para nós cortarmos aqui por dentro e fazermos a base para a nossa santinha se manter assim em pé, para colocar aqui. E não precisamos mais nada, precisamos de fazer a nossa santinha. Vamos lá? Então vá, bora para o vídeo. Então, vamos lá fazer aqui, começar aqui a nossa santinha. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo e vou fechar aqui no meu primeiro ponto. E esta segunda carreira vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar assim com 12 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos e volto já com vocês. Terminei a minha carreira dos 6 aumentos e fiquei com 12 pontos. E agora vou fazer um ponto baixo e um aumento. E esta carreira vai ser toda assim: um ponto baixo e um aumento. Já fiz a minha primeira sequência, vou fazer as outras 5 e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira e a próxima vão ser 2 pontos. 1, 2 e um aumento por 6 vezes e vamos ficar no total, quando terminarmos esta carreira, com 24 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira dos 2 pontos baixos e um aumento e vamos para a próxima. Vai ser 3 pontos, 1,
2 e 3 e um aumento. Então, esta carreira vai ser toda assim, de 3 pontos e um aumento. Eu vou fazer a minha, eu volto já com vocês e quando terminarmos esta carreira, vamos ficar com um total de 30 pontos. Terminei a minha carreira e ficamos, como eu disse, com 30 pontos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Acabaram-se as carreiras dos aumentos e vamos fazer uma carreira reta de 30 pontos a pegar só na alcinha de trás. Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, mas pegamos só aqui na alcinha de trás, tá? Então vá, vou fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Só a pegar ali na alcinha de trás. Terminei aqui a minha carreira dos 30 pontos, só a pegar aqui na alcinha de trás. E o que é que eu vou fazer? Agora vou colocar aqui a minha linha. Vocês, se quiserem usar o marcador, continuem a usar o marcador. Eu gosto de pôr a minha linha, porque agora vamos fazer, já fizemos uma a pegar só na alcinha de trás, e agora vamos fazer mais 4 carreiras de 30 pontos, de ponto sobre ponto. Agora sim, a pegar nas duas alcinhas. Então vá, vou aqui fazer as minhas 4 carreiras, no total serão 5, porque fizemos já uma a pegar na alcinha de trás, e vou aqui fazer as minhas carreiras e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha sequência e fiquei com as 5 carreiras de ponto sobre ponto, com 30 pontos, e agora vamos para a próxima. A próxima vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos. Vou colocar o meu marcador. E agora vamos fazer uma diminuição. Então, esta carreira vai ser toda assim, 3 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer a minha, eu volto já com vocês. E quando terminarmos esta carreira, vamos ficar com 24 pontos. Volto já com vocês. Já fiz aqui a minha carreira dos 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora o que é que nós vamos fazer? Agora vamos fazer aqui 2 carreiras retas, 2 carreiras de 24 pontos, de ponto sobre ponto. Eu vou aqui buscar o meu fiozinho que está ali dentro para marcar aqui as minhas 2 carreiras. Se vocês quiserem marcar com o vosso marcador, estão à vontade. Eu é que gosto de colocar aqui o meu fiozinho e vou fazer as minhas 2 carreiras de 24 pontos, de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas carreiras, eu volto já com vocês. Terminei assim as minhas 2 carreiras de 24 pontos e agora vamos para a próxima. Vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Vou colocar o meu marcador e agora vamos fazer uma diminuição. Então, esta carreira vai ser toda assim, 2 pontos e uma diminuição. Quando terminarmos esta carreira, vamos ficar com 18 pontos. Eu vou aqui terminar a minha carreira, eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira de 2 pontos e uma diminuição. Coloquei novamente o meu fiozinho e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras retas. Se quiserem, já podem colocar aqui a nossa basezinha. Agora, ou quando fizerem as próximas 2 carreiras, colocam-na já aqui dentro. Pronto, e ela fica aqui, tá? Então vá, eu vou aqui fazer as minhas 2 carreiras de 18 pontos, eu volto já com vocês. Já fiz aqui as minhas sequências de 2 carreiras retas e agora vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E vamos fazer esta carreira toda assim, de um ponto baixo e uma diminuição. Quando terminarmos esta carreira, vamos ter 12 pontos
e vamos fazer uma carreira reta de 12 pontos. Portanto, vamos fazer esta com um ponto baixo e uma diminuição, e depois vamos fazer uma carreira reta em branco de 12 pontos. Então, eu vou aqui fazer as minhas duas carreiras, esta das diminuições e uma reta, e eu volto já com vocês. Então, eu já fiz aqui a minha carreira dos 12 pontos baixos, de ponto sobre ponto, fiz as diminuições e uma de 12 pontos de ponto sobre ponto, e agora vou trocar para esta cor o cru. Vou terminar aqui o meu último ponto. E vou fazer aqui novamente, vou só baixar aqui um pouco, para poder dar aqui um nozinho nestas duas pontas, ajustar e dar um nozinho. E agora vou fazer uma carreira reta de ponto sobre ponto, os 12 pontos na mesma, mas nesta cor, o cru, tá? Que é para começarmos a fazer aqui a cabeça da nossa santinha. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma carreira de 12 pontos na cor cru. Vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Já fiz aqui a minha carreira com os 12 pontos na cor cru. Esqueci-me de vos dizer, mas vocês perceberam que eu já tinha colocado aqui o enchimento. Tomem atenção para a basezinha ficar direita no sítio, assim, direitinha. Não é preciso encher muito, que é para a base ficar direita. Se encher muito, a base fica assim arredondada em baixo. E agora vamos lá para a próxima carreira. A próxima carreira vai ser uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento pela carreira toda. E vamos terminar esta carreira com 18 pontos baixos. Então eu vou aqui fazer a minha carreira de um ponto baixo e um aumento e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira de um ponto baixo e um aumento, e a próxima vai ser 2 pontos, 2, 2 pontos e um aumento. Então, vai ser assim, pela carreira toda, 2 pontos e um aumento. E vamos, no final, ficar com 24 pontos. Então, eu vou aqui fazer a minha carreira de 2 pontos e um aumento, e eu volto já com vocês. Então, terminei aqui a minha carreira de 2 pontos e um aumento. Vou tirar o meu marcador, vou colocar um fiozinho, e eu vou agora fazer 3 carreiras retas de 24 pontos, de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui 3 carreiras retas. Até eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras retas e volto já com vocês. Fiz as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e agora vamos fazer uma carreira com 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou colocar o meu marcador. Só ponho o fiozinho quando estou a fazer carreiras retas, e agora vamos fazer uma diminuição. Por isso, esta carreira vai ser toda assim. 2 pontos e uma diminuição. Vou aqui fazer a minha, eu volto já com vocês.
Eu já terminei aqui a minha carreira e agora o que é que eu estou a fazer? Eu estou a colocar enchimento aqui na zona do pescoço e aqui sim deve ficar, o pescoço deve ficar rijinho. Aqui nesta zona do pescoço deve de ficar rijinho, que é para suportar o peso, tá? Então vá, vou lá colocar o enchimento e eu volto já com vocês. Já coloquei aqui o meu enchimento e agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Esta carreira vai ser toda assim, de um ponto baixo e uma diminuição, e no final desta carreira vamos ficar com 12 pontos baixos. Até eu vou fazer a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição e eu volto já com vocês. Então, terminei aqui a minha carreira. Agora, vamos fazer, eu enchi, já está cheinha, está firmezinha. E agora vamos fazer uma carreira com 6 diminuições. Eu vou aqui fazer as minhas 6 diminuições. E eu volto já com vocês, para fecharmos e terminarmos aqui o corpinho da nossa santinha. Já fiz duas, vou fazer as outras e eu volto já com vocês. Terminei as minhas 6 diminuições e agora puxei o fio, coloquei numa agulha, cortei e agora vamos aqui agarrar aqui as alcinhas de fora, as 6 alcinhas, 2, 3, 4, 5 e 6. Coloco o meu dedo aqui em cima, puxo e pronto. Tenho aqui o meu anel invertido terminado. Agora levo o meu fio aqui para dentro para rematar. Passo aqui nos pontinhos. Levo outra vez lá para o outro lado. E já posso cortar. Puxo um pouquinho para ele fugir quando eu cortar, ir lá para dentro. E já está. E temos assim o corpo da nossa santinha. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui o pontinho dourado aqui todo à volta. Então, como é que eu faço? Eu coloco a minha agulha aqui nestas duas alcinhas, na de cima e na que está lá embaixo, na primeira e na última. Puxo o meu fio e faço uma correntinha. No mesmo sítio, que foi só para prender o fio, apanho logo a parte do fio que ficou ali de baixo, para ficar arrematado, e vou fazer um ponto baixo. Na próxima alcinha, levo novamente o fio que está lá embaixo para arrematar e vou fazer um ponto baixo. Nestas alcinhas que estão aqui à volta, que foi quando nós fizemos a carreira só na alcinha de trás, e vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui toda à volta com o nosso fio dourado. Levo logo este fio aqui do início, porque vou arrematando. Levo logo este fio aqui para ir arrematando e vou fazendo um ponto baixo aqui toda à volta. Vê? Pronto.
é só isto, dá a estar bonito e é só isto. Um ponto baixo em cada alcinha. E vai ficando assim, tá? Então eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu volto já com vocês para nós depois rematarmos aqui na pontinha. Terminei aqui a minha volta, cortei o meu fio, vou puxar, vou colocar aqui na minha agulha de mão. E agora vou aqui rematar com a minha agulha de mão. Vou agarrar aqui nestas duas alcinhas. Este foi a primeira que nós fizemos, aqui nestas duas primeiras alcinhas que nós fizemos. Vou levar lá para trás, vou voltar no mesmo sítio de onde saí. Aqui no mesmo sítio onde eu saí, puxo e pronto, ficamos aqui com um remate diferente. E estão a ver como agarrei logo na primeira, no primeiro ponto que fiz, agarrei logo na alcinha, na de baixo e na de cima, e não fica aqui um degrau, que se não fizesse assim ficava aqui um degrau e ficava feio. Assim fica muito mais disfarçado. Estão a ver? Este degrauzinho fica disfarçado. Agora só me falta passar o meu fio aqui por baixo e arrematar. Eu vou arrematar e volto já com vocês. Pronto, então arrematei aqui o meu fio, era o que eu vos estava a mostrar. Além de ficarmos aqui e ficar para trás, que fica tapado com a capa, assim fica muito mais disfarçado ali aquele degrauzinho. Então temos aqui o corpinho da nossa santinha feito. Agora vamos para a próxima etapa, vamos fazer a capa. Vamos lá então fazer aqui a capa da nossa santinha. Tenho aqui 13 correntinhas. Faço mais uma para subir, laçada na agulha, e na primeira, segunda corrente vou fazer um meio ponto alto. E agora vou fazer meios pontos altos até chegar aqui. Quando faltar uma correntinha, eu volto com vocês. E aqui é só meio ponto alto em cada correntinha. Quando chegar ali à última, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos, fiz 12 meios pontos altos, e aqui na última correntinha vou fazer 3 pontos dentro da mesma correntinha. 1, 2 e 3. E agora vou fazer novamente os 12 meios pontos aqui deste lado da corrente. Fiz de um lado e agora vou fazer do outro até chegar aqui. Vou fazer novamente 12 meios pontos, um em cada correntinha, tá? Então vá, eu vou fazer os meus pontos. Quando levo logo aqui este fio para arrematar, este fio do início, quando eu chegar ali ao fundo, eu volto com vocês para nós continuarmos. Fiz aqui os meus 12 pontos baixos novamente. Agora vou fazer uma correntinha para subir, viro, e vou fazer pontos, meios pontos altos, até chegar ali ao primeiro ponto que eu fiz dentro da última correntinha. Quer dizer que vou fazer aqui 12 pontos, um em cada ponto de base, e depois quando chegar ali em cima, aqui ao primeiro ponto, depois de fazer estes 12, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 12 pontos. Agora, aqui no primeiro ponto que eu fiz ali daqueles 3, vou fazer um aumento. No próximo, outro aumento.
E no próximo, outro aumento. Fizemos uma sequência de 3 aumentos, tá? Fiz aqui uma sequência de 3 aumentos. E agora vou fazer novamente meio ponto alto até chegar aqui. Vou fazer novamente mais 12 meios pontos altos. E eu volto já com vocês. Então, é assim. Eu quando estava a fazer aqui, depois apercebi-me que tinha feito aqui, em vez de um meio ponto alto, eu fiz um ponto alto. Eu enganei-me, por isso vocês façam tudo em meio ponto alto. Peço desculpa, fui eu que me distraí, fiz um ponto alto em vez de um meio ponto alto. Está feita a correção, é tudo em meio ponto alto. Agora vamos lá para a próxima carreira. Vou subir uma corrente, viro e vou fazer meio ponto alto até chegar ao primeiro aumento. Até chegar aqui ao primeiro aumento, tá? Então eu vou fazer os meus pontos altos até chegar ali e os meus meios pontos altos até chegar ali. Quando chegar ali, eu volto com vocês para nós fazermos ali aquele arredondado. Então, eu cheguei aqui ao primeiro aumento. Como vocês viram, fizeram aqui novamente 12 meios pontos altos. E agora, dentro deste primeiro aumento, depois dos 12 pontos, vamos fazer novamente um aumento. Agora vamos fazer um ponto sozinho. Novamente, um aumento. Novamente, um ponto sozinho. E novamente, um aumento. E agora vamos fazer ponto sobre ponto até chegarmos aqui na pontinha, tá? Então vá, vamos lá. Vou fazer aqui os meus, volto já com vocês. Fiz aqui a minha carreira. Se vocês forem contar, agora tenho aqui 13 pontos. Mas porquê? Porque nós fizemos um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e este primeiro ponto pertence ao grupo dos aumentos. Por isso é que nós temos aqui os 13 pontos baixos. Os 13 meios pontos altos. Então vá, uma corrente para subir, vamos virar e vamos novamente fazer meio ponto até chegarmos ao primeiro aumento. Quando chegarmos ao primeiro aumento, eu volto com vocês. Vamos fazer pontos sobre ponto até chegarmos aqui ao primeiro aumento. Quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Já fiz aqui os meus pontos, neste caso foram 13, porque tinha aquele que eu vos expliquei. Agora cheguei ao primeiro aumento, vou fazer um aumento. Dentro do aumento, vou fazer outro aumento. Vou fazer 2 pontos. E novamente um aumento. Novamente 2 pontos sozinhos e novamente um aumento. Tá? Agora vou fazer meio ponto até terminar aqui a minha carreira, até chegar aqui. Quando eu chegar ali, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira e agora temos aqui 13 pontos altos. 13 meios pontos altos. Agora, uma correntinha, viro, e lá vamos nós fazer outra vez meio ponto alto até chegarmos ao primeiro aumento. Quando chegarmos aqui ao primeiro aumento, eu volto com vocês.
Fiz os meus pontos até chegar aqui ao primeiro aumento, que agora são 13 pontos que estão aqui, e agora vou fazer um aumento, dentro do primeiro vou fazer um aumento, 2, 3 pontos sozinhos, novamente um aumento, agora mais 3 pontos sozinhos, e novamente um aumento. E agora vou concluir esta carreira com um ponto sobre cada ponto de base, tá? Quando eu chegar ali ao final da minha carreira, eu volto com vocês. Terminei a minha carreira, agora vou fazer uma corrente para subir e vou virar. E agora vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Uma carreira para lá, uma carreira para cá, de ponto sobre ponto. Eu vou aqui, agora já não há aumentos, é só um ponto sobre cada ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e eu volto já com vocês. Já fiz aqui as 2 carreiras de meio ponto alto e agora vamos trabalhar 2 carreiras em ponto baixo. Agora, como vamos trabalhar em ponto baixo, mas vamos trabalhar toda a volta, fica do gosto de vocês se querem deixar esta parte para o lado direito ou esta. Eu gosto mais de deixar esta, acho que fica mais bonita que o centro ficar o lado direito, mas se vocês quiserem deixar este, também podem deixar, fica do gosto de cada um. Eu vou deixar esta parte aqui que tem estes saliênciazinhas do meio ponto alto da primeira carreira, entre a primeira e a segunda carreira, e vou deixar este lado aqui para o lado direito. Então agora vou trabalhar 2 carreiras. Vou fazer uma correntinha, viro, e vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, mas em ponto baixo. Eu vou fazer aqui a minha carreira. Eu quando chegar aqui ao cantinho, para fazer este cantinho, eu volto com vocês. Agora vou fazer só ponto sobre ponto, mas em ponto baixo. Volto já com vocês quando chegar ali àquele cantinho para nós fazermos juntos. Fiz a minha carreira, cheguei aqui ao último pontinho e agora vou fazer aqui no último, vou fazer 2 pontos. E agora vou começar a fazer pontos baixos aqui deste lado. Tentem não apanhar muito assim no meio para não ficar um buraco muito grande. Tentem apanhar o ponto, mas a meio, para não ficarem buracos muito grandes ali nesta parte, que não fica muito bonito. Em vez de colocarem aqui a agulha aqui neste buraco, que depois faz muito grande, coloquem aqui entre o ponto. Dá um bocadinho mais de trabalho, custa a colocar ali a agulha. Também não agarrem só assim uma alcinha. Tentem apanhar 2 alcinhas do ponto, que é um bocadinho mais difícil. Mas pronto, tentem apanhar assim 2 alcinhas, que é para fazer, não ficarem ali uns pontos tão grandes. E depois pronto, vão seguindo por aqui fora, um pontinho em cada um, até chegar. Eu vou passar aqui o meio com vocês. Quando chegamos a este ponto é um bocadinho mais difícil,
porque eu nem o quero apanhar lá no meio, nem ficar só uma alcinha. Agora colocamos um ponto de um lado, aqui foi o centro onde nós começamos, pus um ponto de um lado, ponho um ponto no centro e vou pôr um ponto, agarrar aqui um pontinho, que lá está, a tentar agarrar aqui. Estão a ver que se eu agarrar aqui, fica um buraco assim muito grande, e não é isso que eu quero agarrar a meio do ponto, apanhar assim só duas alcinhas, para não ficar ali uma abertura tão grande. Agora tentem pôr, então este é o centro, tentem pôr deste lado os mesmos pontos que puseram deste, tá? Então vá, vamos lá fazer aqui esta fila e a próxima. São duas carreiras. Quando chegarem ali ao cantinho, já sabem, têm que fazer 2 pontinhos. Eu vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Cheguei aqui ao final desta minha carreira. Eu já tinha colocado ali um ponto no início, eu vou desmanchar. Eu já tinha colocado ali um ponto no início, na pontinha, e agora vou e coloco outro no mesmo sítio. Ficamos com 2, como ficamos aqui deste lado. Agora vou subir sem fazer correntinhas e vou subir e continuar a fazer ponto sobre ponto. Aqui neste primeiro ponto, para darmos a volta, se calhar eu vou pôr já mais um ponto. Pronto. Aqui no primeiro, pus 2, quando vier coloco mais um e ficamos com 3 pontos aqui nesta curvinha, tá? No primeiro ponto que fiz, eu não fiz correntinha, segui em circular e agora vamos lá, ponto sobre ponto, até chegarmos outra vez ao outro cantinho. Eu vou fazer, quando chegar aqui a este cantinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao cantinho, fiz o último ponto, fiz em cima destes dois, em cima destes dois que nós fizemos aqui a curvinha, fiz o primeiro e agora no segundo vou fazer 1, 2 e 3, para fazermos aqui o redondinho aqui do canto. E agora vamos continuar a fazer ponto sobre ponto, até chegarmos ali àquele canto, e eu quando chegar neste canto eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui ao último pontinho, já tinha posto 2 aqui quando iniciamos. Agora vou lá no mesmo sítio onde fiz aqueles 2 e vou fazer mais um ponto. O ponto fica assim um pouquinho mais alongado, mas não tem problema. Estão a ver? Eu vou desmanchar e fazer outra vez no mesmo sítio onde eu fiz aqueles 2 pontinhos. Levo lá a minha agulha e faço um ponto. O ponto fica um bocadinho maior, mais alongado, e agora vamos rematar com a agulha de mão. Corto o meu fio. E vamos rematar aqui. Está a ver? Ponho assim o meu fio, não remato aqui, senão ficam os pontos todos em cima uns dos outros, vou rematar aqui. Levo a minha agulha para o mesmo sítio onde saiu o meu último ponto. Pronto, estão a ver? E fica tudo igual, os cantinhos ficam iguais. Agora temos só que rematar aqui por dentro, levar o nosso fio aqui por dentro
e a parte branca da nossa capa está feita. Agora vamos fazer a parte dourada. Então agora nós vamos passar aqui a carreira dourada. Se colocarem a vossa capa assim, nesta posição, nós por norma íamos começar a trabalhar aqui, não é? Do lado, se pusermos assim, do lado esquerdo, não é? Mas eu quero que o picô fique virado para a frente, com o direito virado para a frente. Então, como é que eu vou fazer? Em vez de começar a trabalhar deste lado, eu vou começar a trabalhar deste. Porquê? Porque eu quero que no final trabalhar o picô e que o picô fique virado para a frente. E onde nós vamos agarrar o picô é nesta carreira que nós vamos fazer. Então, vamos fazer a carreira, começar a carreira no lado contrário àquilo que nós iríamos fazer por norma, porque nós para começarmos a trabalhar, íamos começar a trabalhar era daquele lado e não deste. Então vá, vamos lá meter a nossa agulha aqui, com o passar, com o fazer a carreira, vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Vamos lá, começar a fazer um ponto baixíssimo aqui, começando aqui nesta ponta, e vamos passar um ponto baixíssimo aqui entre as carreiras de meio ponto alto e as carreiras de ponto baixo. Entre uma carreira a última carreira do meio ponto alto e a primeira do ponto baixo, nós vamos passar aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Eu levo logo aqui o meu fio aqui atrás, uma vez deixo daquele lado e agora no próximo ponto vou deixá-lo daquele e ele assim fica logo rematado. Eu mostro-vos outra vez. O próximo ponto que eu vou fazer, eu vou deixar o meu fio, ele agora está do lado, vou deixá-lo virado para este lado. Agora, no próximo, vou virá-lo para aquele lado. Então, assim, se virar uma vez para cada lado, ele vai ficar logo rematado. Agora vou puxá-lo para este lado. No próximo, deixei os pontos soltinhos. No próximo, eu vou virá-lo para aquele. E assim, ele fica logo aqui por baixo, rematado. Está a ver? Ele está logo ali por baixo, rematado. Então, agora vou passar aqui uma carreira toda à volta. É só seguir os pontinhos que estão aqui entre uma carreira e outra, como eu vos expliquei, entre a carreira do meio ponto alto e o ponto baixo. É só ir colocando a agulha, seguindo a carreira e fazendo uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês quando chegarmos ali àquele lado. Então, eu cheguei aqui ao último ponto, fiz aqui o meu último ponto e eu cortei aqui cerca de 3,60 metros de fio dourado. É assim, isto se calhar até vai sobrar, mas eu como nunca meço, nunca tinha medido, eu medi aqui 3,60 metros. No final, quando fizer esta volta, eu vejo o que é que sobrou e digo-vos ao certo quanto é que tem que cortar. Eu cortei aqui 3,60 metros. E porquê? Porque eu agora vou ter que passar o meu fio cá para cima. Eu vou puxar o meu fio todo cá para cima, porque eu agora quero trabalhar nestas alcinhas que fizemos aqui. Então, eu puxo o fio todo cá para este lado, que é para eu poder trabalhar. Senão o fio fica do lado do avesso e não é isso que nós queremos. Então, agora que já tenho o meu fio aqui, eu vou meter a minha agulha aqui debaixo do primeiro ponto,
puxo o meu fio e faço uma correntinha. E agora vou fazer no mesmo, apanhando as mesmas duas alcinhas deste primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, dou uma laçada na agulha e exatamente no mesmo sítio onde fiz para fazer aquela correntinha, eu agora vou fazer aqui 2 pontos altos. Este primeiro ponto custa um bocadinho mais, porque está ali mais apertado, mas é só este que custa mais, os outros já é mais fácil. Faço um ponto alto, 2 pontos altos, tudo no mesmo sítio. Sim, 2 pontos altos no mesmo sítio, faço uma correntinha e venho cá ao mesmo sítio e faço um ponto baixíssimo, tudo dentro desta primeira correntinha que nós fizemos aqui de ponto baixíssimo. Agora vou na próxima corrente, no próximo ponto baixíssimo, ali no próximo ponto baixíssimo, e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente uma correntinha, dou uma laçada na agulha e vou para o próximo, as próximas alcinhas do ponto baixíssimo que fizemos, e vou fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, e vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Uma corrente. No próximo, as alcinhas, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, e vou no próximo e vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e vamos assim fazer aqui a nossa volta toda. Então eu vou aqui fazer a minha, quando chegar aqui a esta ponta eu volto com vocês para terminarmos. É sempre igual, são 2 pontos baixos, uma corrente, na próxima 2 pontos altos, uma corrente, e nos próximos 2 pontos baixos, tá? Então vá, vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Então, eu já fiz até aqui, deixei estes últimos 2 pontinhos, porque como vocês perceberam, eu aqui também fiz o primeiro e só deixei um ponto de separação. O dourado não se vê muito bem, só deixei aqui um ponto de separação, e para ficar igual, eu deixei ali só um ponto de separação para ficar igual, porque agora terminei, vou terminar esta com um ponto baixo neste ponto, os últimos pontos, como vocês já perceberam, são os mais difíceis de fazer. Agora vou lá fazer a outra neste último pontinho, que pronto, também já perceberam que é o ponto que é mais difícil de apanhar. Temos que apanhar as duas alcinhas, senão ele vai ficar no ar e não é muito fácil. Depois de andar aqui à luta com o meu ponto, com uma agulha mais fina, é mais fácil de apanhar aqui as duas alcinhas.
E como isto é só aqui um pontinho, se não apertar, está difícil. Pronto. Como é só o último ponto, se não apertar não vai fazer diferença. Porque aquele ponto ali é um bocadinho difícil. Está muito apertadinho. Agora, fiz os 2 pontos altos, faço uma corrente e vou lá no mesmo sítio e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio, deixar um pouco de fio para rematar. E o que é que ainda sobrou? Ainda sobrou este bocado todo. Vamos ver quanto é que tem este pedaço de fio que me sobrou. Então, este pedaço de fio que me sobrou ainda tem 90 centímetros. Por isso, eu tinha 3 metros e 60, ainda me sobraram 90 centímetros, por isso ainda 2 metros, menos de 3 metros chega perfeitamente. Menos de 3 metros se não quiserem correr o risco. Aí 2,80 m, 2,90 m, se não quiserem correr riscos, chega perfeitamente para fazermos aqui este paliadinho aqui à volta. Eu agora vou puxar o meu fio, venho com a minha agulha de mão e vou rematá-lo, vou levá-lo para a parte de dentro, vou levá-lo lá para trás e vou rematá-lo aqui. Aqui, nesta primeira, vou fazer um nozinho e depois vou só colocar para cá e para lá. Se quiserem pôr, como isto é um fio metálico, este parece assim que tem, é um bocadinho rijo este fio dourado. Se quiserem pôr um pinguinho de cola para terem a certeza que ele não se vai desmanchar, também podem colocar. Pronto, agora é só torcer aqui um pouquinho, puxar aquele e tentar escondê-lo sem ficar muito feio, porque o início e o fim ficaram os dois no mesmo sítio e é para não ficar muito feio. Mas como a capa vai ficar fechada, também não se vai ver muito. Agora corto aqui, se quiserem aqui pôr um pinguinho de cola, também podem pôr. Vou cortar aqui também e temos quase a nossa capinha pronta. Estão a ver? Que era, porque é que eu fiz o ponto baixíssimo? Porque eu queria que esta parte ficasse assim em pé. Agora, o que é que nos falta? Vamos colocar aqui estas coisas aqui de lado. Vou buscar o meu fio dourado e vamos fazer um ponto baixíssimo. Eu gosto de começar aqui no meio, que é o sítio onde eu consigo disfarçar melhor o remate. Então eu coloco a minha agulha aqui, neste último pontinho que nós fizemos, aqui este último ponto, última carreira de ponto baixo, esta última carreira de ponto baixo que nós fizemos aqui num sítio qualquer, e vamos lá fazer aqui, vamos deixar um bocadinho de fio e fazer como fizemos naquela, rematar logo esta primeira ponta. Uma vez levamos o fio para o lado de cá, agora vamos colocar a agulha e levamos-o para o lado de lá. Agora vamos lá colocar a agulha, eu vou virar para vocês verem. Trazemos o fio para o lado de cá e fazemos o ponto. Colocamos novamente no próximo ponto, colocamos e levamos o fio para o lado de lá. Assim ele fica logo entrelaçado e fica logo rematado. Então agora vamos fazer isto
tudo à volta. Vamos fazer um ponto baixíssimo em todos os pontinhos à volta da nossa capa. Até eu vou aqui fazer a minha, e quando eu tiver a minha feita, eu volto com vocês. Para arrematarmos aqui no final, tá? Vou fazer este pontinho baixíssimo aqui toda à volta, e quando eu tiver a minha, eu volto com vocês para nós terminarmos aqui, tá? Volto já com vocês. Fiz aqui o meu último pontinho, aqui, cortei o meu fio e vou puxar. E agora vou com a minha agulha de mão e vou rematar com a agulha de mão. Eu não gosto de deixar este fio metálico muito curtinho, porque depois é difícil para rematar. Agora, este é o último ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui debaixo do primeiro ponto, passá-la por baixo, ajeitar, e agora vou colocá-la aqui no centro do ponto de onde nós saímos e levá-la lá para trás, assim. No centro do ponto. O dourado é muito difícil de se ver. E puxo-a lá para trás. Ajeito e pronto. Estão a ver? Ficou aqui muito idêntico, nem se percebe quase onde se começou e onde se acabou. E como é uma parte mais direita, consegue-se esconder bem ali aquele início. Agora vou fazer como fiz no outro. Agora não vou fazer para aquele lado, foi para onde levei o de início. Vou fazer para este, para não ficar tão saliente. Mas passo para lá, passo para cá, passo para cá, e pronto. Vou fazer isto aqui por uns pontinhos, corto o meu fio e temos a capa da nossa santinha concluída. Tá? Agora vamos lá fazer aquela parte que eu não gosto nada, que são os braços, porque como são muito poucos pontinhos, não é muito bom de se fazer. Mas pronto, temos que pôr os bracinhos da nossa santinha. Deem assim uma ajeitadinha, puxem, e está aqui a capa da nossa santinha, que já está pronta. Tá? Olha, tão bonita. Ficou tão bonitinha. Vamos lá fazer os bracinhos da nossa santinha. Então vamos lá fazer os bracinhos. Vamos fazer aqui um anel mágico com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Esta é a parte mais difícil, é a parte mais pequenina. Vamos fechar o anel aqui nas primeiras 2 alcinhas, ali naquelas 2 primeiras alcinhas, e agora vamos fazer, contando com esta primeira carreira, com estes 4 pontos baixos, vamos fazer mais 2 carreiras, vamos ficar num total de 3 carreiras. Esta é a primeira, vamos fazer a segunda. Eu não ponho marcador, vou contando os pontos. Vocês, se quiserem pôr marcador, põem, mas isto é um sítio tão pequenino que eu não ponho marcador. Vou contando. Fiz 1, 2, no próximo 3, e 4. Fiz uma carreira. Agora vamos lá outra vez. No próximo. 1. É a parte mais difícil porque é um espaço muito pequeno. Vão dando assim uma viradinha, virando assim um pouquinho. No próximo, a minha agulha até fugiu.
2, vamos virando, 3, vamos virando e 4. 4. Este ponto eu já não termino, vou buscar aqui o meu fio branco, posso cortar o creme da ponta das mãozinhas, vou buscar o meu fio branco, vou terminar este ponto, ajeitar, vou aqui dar um nozinho neste fio branco e no creme, deixem-me ver qual é o creme, é o do ponto, não o do anel mágico. Este é o do anel mágico, é neste. Isto é muito pequenino e não é nada fácil. Vou aqui dar um nozinho de segurança. E agora vou trabalhar um aumento em cada ponto. E vamos ficar assim com 8 pontos. Vamos fazer aqui um aumento em cada pontinho. Tínhamos 4, vamos ficar com 8. Então, vou fazer aqui os meus 4 aumentos, já fiz um. É só fazer 2 pontos em cada ponto que nós tínhamos. Vou aqui fazer os meus 4 aumentos e eu volto já com vocês. Fiz aqui os meus 4 aumentos, fiquei com 8 pontos. Agora, eu coloco aqui o meu fiozinho que vem lá do centro para marcar. Se quiserem pôr um marcador, coloquem. Mas como isto é tão pequenino, não é muito fácil trabalhar com o marcador. E agora vamos fazer aqui 8 carreiras de ponto sobre ponto. 8 carreiras de 8 pontos. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras de 8 pontos. Quando tiver as minhas carreiras feitas, eu volto com vocês. Já tenho aqui as minhas 8 carreirinhas feitas, 8 carreiras de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora tenho aqui o meu limpa-cachimbos. Eu vou dobrar aqui a pontinha do limpa-cachimbos, dobrar-lhe assim a pontinha. E vou colocar, vou agarrar aqui nestes fios, puxá-los para o lado. E vou colocar o limpa-cachimbos aqui dentro. Certifiquem-se que ele chegou aqui à pontinha, se apalparem aqui, sentem que ele está aqui, está a ver que dobra. Pronto. Agora, vou com a minha tesoura e corto aqui juntinho, tá? Cuidado, não cortem o fio. Agora, estes 2 fiozinhos eu também já os posso cortar. E vamos fechar aqui o nosso bracinho. Vamos no próximo ponto, empurrar aqui o limpa-cachimbos lá para dentro, que é para poder trabalhar. Vou no próximo ponto, vou no ponto lá de trás e faço um ponto baixo a unir as duas partes. Vou no próximo, um à frente e um
atrás, estão a ver ali? Apanho os dois, o da frente e o de trás, e faço um ponto baixo. E vou no próximo e faço a mesma coisa. E fecho aqui o nosso bracinho. Faço uma correntinha, puxo o meu fio e pronto. Tenho aqui o meu bracinho. Eu já vou colocar este fio para dentro. Estão a ver o que é que o limpa-cachimbo faz? É que nós dobramos o nosso bracinho para o sítio que nós queremos. Agora, vou retirar daqui este fio. Vou colocá-lo lá para dentro. Vou levá-lo ali para cima. E também já o posso cortar, que ele já está lá em cima, já não preciso dele ali para nada. Tá? E pronto, eu já tenho aqui o meu outro bracinho. Também tenho aqui os meus dois bracinhos. E agora vamos colocar aqui os bracinhos na nossa santinha. Então, eu já coloquei aqui os braços da minha santinha, eu estou a segurar para eles não caírem. Eu coloquei um alfinete aqui atrás para vos mostrar. Isto é a parte onde nós fazemos as mudanças de cores. Eu vou tirar para vocês verem. Fazemos a mudança de cor, terminamos aqui a nossa... Aqui esta parte dourada, pronto. Esta parte é o que nos interessa que fique para trás. Então, o que é que eu faço? Eu coloco os meus braços e depois deles estarem colocados no sítio, vejo se consigo dobrá-los de modo a que as mãozinhas fiquem nesta posição. Assim, que depois nós vamos unir as mãozinhas e que elas fiquem assim, nesta posição. Dobradas, assim. Pronto. Eu coloco os bracinhos assim de lado, deixo esta parte aqui, onde eu coloquei o meu alfinete para trás, e depois coloco os meus bracinhos, dobro-os e vejo se eles ficam nesta posição. Eu agora vou tirar os alfinetes para cozer os bracinhos, porque os alfinetes são grandes e eles vão me picar. Então, este bracinho eu quero aqui nesta posição. Vamos lá. O bracinho é muito fácil de cozer, porque isto são só 3 pontinhos. Deixem a parte que está no direito. Estão a ver que o meu fio está aqui para baixo? Então deixem, porque vão ter que cozer o fio fica para baixo e o outro fio fica para cima, mas é indiferente. Deixem-no assim, nesta posição. Como é que eu faço? Eu coloco aqui, coloco a minha agulha aqui no sítio onde eu quero que ele fique a parte de baixo e vou até à parte que fica mais próxima da cabeça. Passo o meu fio ali por baixo. Ver? Agora, agarro aqui no meu pontinho, no meu último pontinho, ali, naquele último pontinho, e dou um ponto. O meu braço agora, eu já posso cozer, mas ele já está na posição certa. Certo? Agora, é muito fácil de cozer. Vamos aqui à santinha. Para mim assim não é tão fácil, porque tenho que estar a mostrar na câmara. Deixem-me ver se eu arranjo um jeito melhor. Pronto, vou ali à santinha, passo para o próximo ponto. Ali. Isto é o jeito que eu cozo. Vocês arranjem um jeito. Se tiverem outro jeito de cozer, estão à vontade. Cada um faz do seu jeito. Agora vou ao outro ponto. Vou lá abaixo. E volto aqui para cima. Agora vou ao último pontinho. Vou para baixo. E vou aqui onde eu coloquei a minha agulha a primeira vez. E pronto, eu tenho aqui o meu bracinho cozido. Agora, se quiserem rematar aqui, rematem. Eu, por norma, levo o meu fio ali para trás. E depois venho com o do outro bracinho
dou aqui uns nozinhos e meto o fio para dentro. É a maneira mais fácil, que eu encontrei mais fácil de colocar, de rematar. Agora, vou cozer o meu outro bracinho, como eu vos estava a dizer. Este, vamos cozê-lo. Agora, vamos colocar aquele, eu vou só colocar para vocês verem. E depois, não vale a pena estar a cozer, porque eu já cozi um. E não vamos continuar a fazer igual. Agora, colocam, estão a ver, esta é a parte dos que os pontos estão no direito. Estes estão o lado do avesso. Então, nós, para aquele que cozemos de baixo para cima. Agora, este vamos colocá-lo assim e vamos cozê-lo de cima, no sítio onde vocês acharem que ele vai ficar igual, vamos colocar aqui de cima para baixo, tá? E vamos cozer exatamente da mesma maneira. Eu vou aqui cozer o meu, volto já com vocês. Já cozi aqui os dois bracinhos. Levei o meu fio aqui para trás, para o mesmo sítio que tinha o outro. Dou uns nozinhos. E pronto, tenho os meus fios rematados. Levo as pontas lá para dentro. E corto. Tá? E agora, o que é que nos falta? Falta-nos colocar o cabelo aqui na nossa santinha. Vou aqui preparar as minhas coisas e eu volto já para nós colocarmos o cabelo. E depois já colamos, quando tivermos os olhinhos feitos, já colamos as mãozinhas e elas vão ficar assim, tá? Então vá, volto já com vocês. Então, como é que eu faço para colocar o cabelo? Eu ponho o meu fio assim, numa agulha grande, uno nas minhas mãozinhas aqui à frente, e este será o centro, certo? Este será o centro. Eu quero um pouquinho mais para o lado, colocar o cabelo um pouquinho mais para o lado. Vou entre uma, duas, três, aqui na quarta carreira, aqui, entre as carreiras que não têm, entre a carreira, estas são as carreiras que já não têm aumentos, e estas são as carreiras que têm aumentos, que entre a última carreira que tem aumento e a que não tem aumento, na quarta carreira, uma, duas, três, quatro, um pouquinho mais para o lado do centro, sim, será, o centro seria aqui, vou para aqui, para o pontinho do lado. Coloco a minha agulha e levo o meu fio aqui para trás, assim. Estão a ver? Assim. Tanto podem levar para esta carreira, como para a de baixo. Não levem muito para cima, que é depois de nós unirmos aqui atrás. Atravesso assim a cabeça. Vou e puxo. Pronto. Deixo uma pontinha lá atrás, assim. E vou contornar a minha cabeça, assim, até unir ali. E agora vou e corto. Se calhar até deixei demais, vou deixar assim, que depois nós aparamos. Agora vou novamente, coloco o fio na agulha e vou na carreira acima, sim, na carreira, no ponto acima, e vou novamente para um pontinho aqui atrás. Vou sair com a minha agulha outra vez ali atrás. Ajusto o meu fio. Eu não coloco o cabelo na cabeça toda, porque não vale a pena, vai ficar tapado com a capa. Agora, meço mais ou menos o que tinha neste e corto. Como vai ficar tapado com a capa, eu não coloco cabelo na cabeça toda. Este fica virado para ali. Agora, vou no mesmo sítio, aqui no mesmo sítio, no mesmo primeiro ponto, e vou levar novamente lá para trás.
custa um pouquinho a passar, a gente faz um pouquinho de força e fazemos novamente a mesma coisa. Deixamos idêntico ao de lado de trás, idêntico aqui da frente. Outra vez. Estão a ver como é que está a ficar? Assim. Agora, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. No mesmo ponto, viramos para cá. E agora vamos contornar aqui para este lado. E cortamos. Então, vamos fazer isto aqui umas vezes. Agora vou colocar novamente no mesmo ponto, mas acima eu vou colocar o cabelo aqui todo com vocês para vermos como fica. Ajuste atrás, ajuste à frente. Vamos dividir. Vamos colocá-lo assim. Ainda vou ter que pôr mais para este lado. Assim. E agora, vamos colocar a nossa capa em cima. Vamos colocar assim a nossa capa em cima. E se vocês espreitarem, ainda se vê aqui um bocadinho de branco. Então, o que é que eu vou fazer? Um bocadinho de branco, não, um bocadinho de creme da cabeça. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ali pôr mais um fio para tapar melhor aqui para este lado. Agora vamos lá, vamos novamente ajeitar. Vocês, se quiserem pôr mais, põem mais. Se o vosso fio for mais fininho, ponham um fio, ponham mais, para não se ver, que é para quando nós colocarmos a capa, estar assim tudo preenchidinho. Estão a ver porque é que eu não coloco mais cabelo? Não vale a pena, não se, esta parte de trás fica colado. Não vale a pena colocarmos mais cabelo, que só vai ficar ali dentro escondido e estamos a gastar fio, sem necessidade nenhuma. Pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar, então o cabelo está assim ajeitadinho, e nós vamos colocar cola a colar aqui. Eles ficam assim muito juntinhos, mas é este fio meu que é assim, parece umas fitinhas. E se o fio não for deste, pode não ficar tão direitinho. Eu coloco sempre, coloco o cabelo assim, no sítio, assim, no sítio que eu quero, e coloco um pouquinho de cola. Coloco um pouquinho de cola de silicone. Eu uso cola de silicone, vocês coloquem a cola que costumam usar. Eu coloco assim um fiozinho de cola aqui. No sítio onde eu quero que o cabelo fique. E coloco os meus fiozinhos assim, por cima. Assim. Tá? Agora vou fazer o mesmo aqui deste lado. E coloco os meus fiozinhos aqui por cima. Sim. Volto a verificar se a minha capa está bem. Sim.
vêm-se ali os cabelinhos como eu queria, não se vê a cor lá de baixo, vêm só ali os bocadinhos dos cabelinhos que eu queria. Agora, vou aqui atrás com um pedacinho de fio castanho, igual ao cabelo, e amarro, dou aqui um nozinho. E pronto. Tenho aqui, agora aparo o cabelo do tamanho que eu quiser. Mais curto, mais comprido, conforme vocês quiserem. Tá? Agora, o que é que falta? Falta nós fazermos aqui os olhinhos, tá? Já que colocamos a capa, porque é mais fácil fazer os olhinhos sem ter a capa lá colocada. E vamos fazer aqui os olhinhos da nossa santinha, que está aqui. Um mimo muito lindinha, muito fofinha, tá? Então vá, vamos lá. Vou aqui preparar as coisas e vamos lá fazer aqui, bordar aqui os olhinhos da nossa santinha. Então vamos lá aqui bordar os olhinhos. Eu bordo os olhinhos com este fio com que se borda o ponto cruz, só com um fiozinho. Se eu achar que precisa, eu passo 2 vezes, mas eu bordo só com um fiozinho para ficar mais delicado. Eu coloco a minha agulha aqui atrás e vou sair aqui num pontinho, aqui à frente, estão a ver ali? Divido mais ou menos os pontos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho aqui, deixo aqui 1, 2 e vou tentar deixar aqui 1, 2. Então, faço daqui e vou fazer aqui. Não faço 2 pontos, faço só 1,5 ponto. De diferença, vou passar. Isto é um bordado muito livre. Eu faço assim, mas vocês, se quiserem fazer de outro jeito, estão à vontade. Isto é ao gosto de cada um, só para fazermos aqui uns olhinhos. Não apertem. Agora, 1,5 ponto. Não apertem para poderem depois fazer aquilo. Se vocês quiserem depois apertar, isto tem que virar ao contrário, aqui. Agora vou lá ali para o primeiro pontinho outra vez, para o sítio onde saí a primeira vez. Este é o jeito que eu faço. E agora vou aqui bordar umas pestanazinhas, fazer com que a minha santinha esteja com os olhos fechados. Às vezes nem sempre se acerta à primeira. Se não gostar à primeira, desmancho e faço outra vez. Estão a ver? Já fiz ali uma pestaninha. Agora vou aqui e vou para a pontinha deste lado. E faço a outra. E agora vou aqui abaixo. E passo logo ali para o outro lado. Assim. E faço a outra. Tá? Como eu vos disse, nem sempre se acerta à primeira, às vezes não se acerta logo à primeira. Vamos lá e desmanchamos. Então vá, já fiz um, agora vou aqui fazer o outro e volto já com vocês. Mas o processo é exatamente o mesmo. Estamos ali naquela ponta, vamos ali para o pontinho do meio. Agora vamos lá para cima. E vamos ali para a pontinha. E pronto.
Eu volto já com vocês. Pronto, eu já fiz aqui os olhinhos da minha santinha. Ficaram assim. E agora, temos aqui este fiozinho que fica sempre aqui, que foi o fiozinho que nós amarramos o cabelo, fica sempre no ar. Vocês, se não se incomodarem com ele, tudo bem, ele depois fica ali debaixo da capa. Se vocês forem como eu, que me incomoda este fiozinho andar aqui pendurado, colocam a agulha ali dentro do nó e levam-no lá para trás, que assim ele já não anda ali no ar. Eu não gosto de ver aquele fio ali no ar. A minha agulha não está a colaborar. Pronto. E agora levam-no lá para trás e puxam. Ele fica dentro do cabelo. Escusa de andar ali no ar a incomodar. Tá? Agora o que é que nos falta? Falta-nos colar as mãozinhas, assim, as mãozinhas e a capa. Então, primeiro vamos colocar a capa. Vamos colocar aqui a nossa santinha assim, dentro da capa, deixá-la igual aqui embaixo dos dois lados, assim, direitinha. E vamos lá. Colocar cola. Não coloquem a cola muito na beirinha do cabelo, porque senão ela vai sair e pode-se ver. Coloquem-na assim mais para trás, aqui para esta zona de trás da cabeça. Ajeitem a ver se ela fica igual dos dois lados. E pronto. Agora, se quiserem, coloquem um alfinete aqui em cima, assim, só para ela colar. Assim. Fazer aqui um bocadinho de pressão. Se quiserem colar com cola quente, eu acho que a cola quente fica um bocadinho grossa e não gosto tanto de ver, mas é do critério de cada um. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos colar aqui as mãozinhas nesta posição. Então, coloco um pouquinho de cola aqui na mãozinha, também não é preciso muita. Ponho-as assim na posição que eu quero e coloco uma pinça. Assim. E deixo aqui a minha santinha a colar um bocadinho. Então vá, eu vou aqui arrumar isto tudo e eu volto já com vocês. E pronto, temos aqui a nossa santinha concluída. Está muito bonitinha. Fica assim na parte de trás. Já sabem, se quiserem, podem fazer de outra cor, a capa de outra cor ou a santinha. Eu já fiz com o corpinho cor-de-rosa, também ficou muito bonito. Podem fazer cor-de-rosa, podem fazer azul, podem fazer assim toda branca, podem fazer a capa numa cor e a capa, por exemplo, cor-de-rosa ou azul e a santinha branca. Pronto, dá para combinarem da maneira que vocês quiserem. E pronto, fico-me por aqui com a nossa santinha, que eu acho que ela fica muito bonita. E dá para fazer uma lembrancinha, um porta-chaves, pronto, aquilo que vocês quiserem. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Deixem aí um like para me dar uma forcinha. E pronto, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!